Eu pergunto à senhora, doutora Mayra, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Ou seja, em um só dia o governo brasileiro perdeu a oportunidade de comprar 130 milhões de doses de vacina, que seriam suficientes para dar, pelo menos a primeira dose, para mais da metade dos brasileiros. A CPI da Covid no Senado continua a todo vapor. Na semana passada, mais 2 testemunhas foram ouvidas pelos senadores e foram aprovados requerimentos para convocar governadores e reconvocar ex-ministro e ministro da Saúde. Muita coisa aconteceu por lá, por isso eu tô aqui para mostrar para você os destaques. Segura o resumão do que foi dito nessa 4ª semana de depoimentos que marcou o final do primeiro mês de trabalho da CPI. O primeiro depoimento foi o da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, também conhecida como Capitã Cloroquina, Mayra Pinheiro, na terça-feira. Ela disse que nunca recebeu ordens do presidente Jair Bolsonaro para incentivar o uso de medicamentos ineficazes como tratamento da Covid-19. O Ministério da Saúde, segundo Mayra, nunca indicou o método, apenas orientou os médicos quanto às dosagens seguras para dar autonomia aos profissionais de prescrever as medicações. Em todo o depoimento, a secretária, que também é pediatra, insistiu na defesa de um tratamento precoce para a Covid-19, afirmando que existem estudos científicos suficientes para atestar a eficácia da cloroquina e de outros medicamentos no tratamento precoce da doença. A secretária foi rebatida pelos senadores Otto Alencar, que também é médico, e Alessandro Vieira. Segundo o professor Paulo Mitraz, desses 2.871 estudos que ele analisou, nessas bases todas internacionais e nacionais, foram encontrados 14 estudos com essas características. As características de excelência na qualidade como evidência. Desses 14, absolutamente nenhum indica benefício no uso de medicamentos como a hidroxicloroquina. Nenhum. Questionada sobre as vezes em que o Ministério agiu na contramão do que era recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a secretária respondeu que o país não tem a obrigação de seguir as orientações da entidade. Em semana anterior, também em depoimento à CPI, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, disse a mesma coisa. Mas não houve concordância em todos os pontos dos depoimentos de Mayra e Eduardo Pazuello. A secretária contradisse Pazuello, por exemplo, ao dizer que ele ficou sabendo do risco de faltar oxigênio no estado do Amazonas no dia 8 de janeiro, por meio de um e-mail da empresa responsável pelo fornecimento do insumo, que foi encaminhado ao Ministério da Saúde pela Secretaria de Saúde amazonense. Em seu depoimento, Pazuello disse que ficou sabendo do problema apenas na noite do dia 10 de janeiro, dia do colapso. Não houve uma percepção que faltaria, pelo que eu tenho de provas, né, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. Na quarta-feira não houve depoimentos, o colegiado se reuniu para votar requerimentos e foi aprovada a convocação de 9 governadores estaduais que foram citados pela Polícia Federal em operações que apuram desvios de verbas destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. A presença dos governadores na CPI, no entanto, ainda é incerta, porque a convocação pode extrapolar a competência dos senadores, que é fixada pela Constituição Federal. Os membros da comissão ainda aprovaram a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Pazuello, e do atual titular da Saúde, Marcelo Queiroga. Os senadores apontaram omissões e contradições nos testemunhos dados por eles anteriormente. Na quinta-feira, Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan, fabricante da Coronavac no Brasil, afirmou que foram feitas 3 ofertas de vacinas ao Ministério da Saúde no ano passado. A primeira, em julho, era de 60 milhões de doses a serem entregues no último trimestre de 2020. O Ministério rejeitou a proposta. Em agosto, um novo ofício reforçou essa oferta
E nesse documento, o Instituto ainda solicitou ajuda financeira ao governo federal para dar continuidade aos estudos clínicos sobre a doença. Também não houve resposta positiva. A terceira oferta era de 100 milhões de doses e foi feita em outubro. Até então, segundo Covas, as negociações corriam bem entre ele e Pazuello, então ministro. No dia 20 daquele mês, no entanto, Bolsonaro publicou nas redes sociais que mandou cancelar a compra da vacina chinesa. E desde então, as negociações travaram. E tudo aparentemente estava indo muito bem. Tá? Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, aonde a vacina seria anunciada, né, como sendo uma vacina. Né? O ministro Pazuello, até na sua fala, disse: essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada. Não haveria o progresso desse processo. Pela proposta de outubro, a empresa entregaria 45 milhões de doses em dezembro, 15 milhões em fevereiro e mais 40 milhões até o final de maio. Em dezembro, o Brasil já havia aprovado a legislação necessária para o pedido de uso emergencial das vacinas. Mas os estudos clínicos da Coronavac, necessários para conseguir a aprovação na Anvisa, não estavam concluídos. Segundo Covas, os ataques feitos à Coronavac nas redes sociais, muitas vezes impulsionados pelo presidente Bolsonaro, atrapalharam no recrutamento de voluntários para a conclusão do estudo clínico. Se não fosse o atraso, os resultados estariam prontos em outubro e o Brasil teria a chance de ser o primeiro país do mundo a dar início à vacinação. Questionado pelos senadores, Dimas Covas também disse que não houve investimento do governo federal para o desenvolvimento da Coronavac. O repasse dos valores só foi feito quando a vacina estava pronta. Covas disse ainda que a Fiocruz, que desenvolvia o imunizante da Oxford com a AstraZeneca, recebeu do governo federal R$ 1,9 bilhão antes mesmo da vacina ser aprovada pela Anvisa. O governo federal não colocou nenhum real no Butantan? Não, senhor. E na AstraZeneca, que também não tinha aprovação, porque se fala muito da Anvisa, olha, e da AstraZeneca, que também não tinha nenhuma aprovação, qual foi o investimento do governo federal com a AstraZeneca? Olha, pela medida provisória que foi aprovada, era 1,9 bilhão. Quer dizer, coloca quase 2 bilhões numa vacina que ainda não estava aprovada pela Anvisa e não coloca R$1, porque era uma vacina chinesa. Agora você já está por dentro de tudo o que aconteceu na última semana da CPI e está preparado para conferir o que vai acontecer nesta semana. Até a próxima!